Você acredita em vidas passadas? Quais serão os mecanismos da memória para preservar as nossas experiências vividas, mas que ao mesmo tempo não vai deixar que os nossos tempos de erraticidade reavivem traumas que possam aí atrapalhar a nossa evolução nessa encarnação vigente? Hoje, vamos falar um pouco sobre como a nossa memória, de maneira inteligente, traz para nós tudo o que a gente precisa para uma jornada evolutiva, plena e satisfatória. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Amanda Carvalho, sejam muito bem-vindos ao canal Espiritualidade. No vídeo de hoje eu quero trazer uma temática que eu sei que muitos de vocês têm interesse, que é a memória. E esse tema vai se desdobrar aí em subtópicos, por exemplo, como registros acásticos, regressão, de vidas passadas, inconsciente e tantos outros detalhes desse nosso mosaico, né, que é montado a cada vivência que a gente tem dentro do planeta Terra e fora dele. Mas antes eu quero pedir que, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like nesse vídeo. Muitas pessoas tentam entender traumas inexplicáveis nessa vida, ou até para tentar entender determinados eventos, né, que se sucedem na nossa vivência encarnatória, né? Usam a memória como uma ferramenta para chegar a essas respostas, para entender um pouco do motivo de termos encarnado com um determinado grupo de pessoas, ou até mesmo para tentar saber um pouco sobre a nossa genética estelar, por exemplo, como que é o nosso eu superior, enfim, quais são as nossas heranças interestelares aí. Muita gente se interessa bastante sobre esse assunto, principalmente quando a gente começa a adentrar no universo extraterreno. Mas, para chegar a essas respostas, as pessoas precisam recorrer ao registro acástico ou arquivos de memória, como nós veremos nesse vídeo. O livro que eu vou usar como embasamento para esse vídeo vai ser o livro chamado Caminhos de um Aprendiz, da médium Alu Gamache. E nesse livro a gente aprende que podemos chamar então esses registros acásticos de corpo-memória, ou arquivos de memória, e basicamente o corpo-memória é um corpo sutil, né, que faz parte do nosso condomínio espiritual, que é desenvolvido aí, responsável por guardar todas as lembranças, né, das nossas vidas a partir do momento em que a gente nasce da fonte criadora. Mas antes de eu explicar mais sobre isso, só para contextualizar, esse livro ele é um compilado de experiências que ela teve ao longo dos anos fora do corpo, né, desdobramentos conscientes ou projeção astral, como já falei em outros vídeos aqui no canal sobre isso, e ela é orientada pelo seu amigo e mentor espiritual ao longo da obra, depois de sucessivos desmembramentos, onde ela é levada por esse amigo espiritual para visitar as casas astrais, que não são o mesmo que as colônias espirituais, pelo que eu entendi, né? E visitando essas casas astrais, ela vai aprendendo como que funcionam os departamentos dessas casas, que, né, trazem aí atividades e, enfim, processos ali que são desenvolvidos para nos auxiliar em todas as áreas da nossa vida, como encarnados e como desencarnados. E os ensinamentos, então, que ela vivenciou nesses desdobramentos conscientes nas casas astrais, ela relatou nesse livro. Voltando agora para a pauta desse vídeo, então, agora que eu já contextualizei para vocês, o seu amigo espiritual, né, o mentor dela, explica que todos nós temos o nosso arquivo de memória, ou corpo-memória, né, que é um nome mais adequado aí. E esse arquivo, né, ele poderia ser facilmente acessado pela nossa consciência, né, a nossa parte consciente, né, o nosso eu aqui e agora, mas que às vezes por medos ou traumas vividos, para proteção desse corpo sutil, né, a memória, quando ela se sente ameaçada numa tentativa de se manter viva, ela vai se refugiar num cantinho da nossa mente quase que inacessível e
ela é envolta aí por um invólucro que a gente chama aqui de inconsciente. Então, dentro dessa explicação, ele coloca ali que o nosso inconsciente, na verdade, ele é um invólucro que protege os nossos arquivos de memória, o nosso corpo memória, e a partir do momento que esse corpo memória começa a se sentir seguro, né? Ou seja, as nossas lembranças, as nossas vivências de outras encarnações, de outros personagens, né? Que a gente já vivenciou, não vão trazer nenhum tipo de trauma ou de risco prejudicando a encarnação atual. Esse invólucro, ou seja, esse inconsciente, ele vai se alargando, dando espaço aí para que o nosso consciente acesse então as nossas lembranças, as nossas memórias. E, como um adendo aqui de curiosidade, nessa encarnação particular, o nosso corpo memória, ele armazena as lembranças, né, que a gente vivencia em desdobramento ou em estado de vigília, ou seja, acordados, no nosso corpo lógico racional. E é esse corpo que faz uma comunicação direta ali com o nosso cérebro. E muitas vezes o que acontece é que as pessoas que saem do corpo inconsciente, né? Porque a gente fala, saiu do corpo inconsciente, ou seja, a gente ainda não consegue ativar o nosso corpo lógico racional quando a gente sai em desdobramento, e por isso que muitas vezes a gente não consegue se lembrar do que a gente vivenciou fora do corpo. Então, basicamente, é como se o seu corpo lógico racional, no momento em que você saísse do corpo, ele se desligasse, ficasse ali sem uma função por algumas horas, voltando a se ativar novamente quando o seu perispírito, né, o seu corpo astral, voltasse a se alinhar com o seu corpo físico. Também, né, falando sobre esquecimento, né, esse véu do esquecimento que as pessoas tanto comentam, principalmente no meio espírita, espiritualista, né, eu já vi bastante sobre isso, é colocado aqui, né, como uma condição obrigatória de que a pessoa que encarna, ela automaticamente, né, passou ali pelo processo encarnatório, ela vai ter o véu do esquecimento e ela está impedida de se lembrar, né, das vidas passadas dela. Na verdade, isso é uma condição, então, lendo essa obra, a gente entende que é uma condição temporária. E a partir do momento, né, dependendo do seu nível de consciência, né, sobre você mesmo, sobre o mundo ao seu redor, você tem total liberdade para acessar essas lembranças do seu corpo-memória de uma forma totalmente orgânica e tranquila. Sobre também essa questão de vidas passadas e regressão, né, que muita gente faz, inclusive, tem um trechinho do livro que explica sobre a energia-tempo. Aí eles denominam o tempo como uma energia também, que a gente pode entender, né, o movimento das pessoas, por que as pessoas são tão interessadas em querer saber de vidas passadas, fazer regressões, não só aqui no plano físico, mas também no plano espiritual também, principalmente a partir do momento aqui encarnado, né, falando do ponto de vista estando aqui encarnado, quando você tem conhecimento da espiritualidade, um dos primeiros assuntos, né, que pairam aí a cabeça das pessoas é quem eu fui na vida passada, quero fazer uma regressão para saber quantas encarnações eu tive, quem eu fui, né, as experiências que eu vivi, será que eu fui uma pessoa boa, será que eu fui uma pessoa ruim, né? E por que a mente delas se ocupam bastante sobre essa pauta. E aí ela, no livro, né, ela traz uma das mentoras que auxilia a médium ali nos desdobramentos, dá uma explicação. Então, um trecho do livro fala mais ou menos assim: passado, presente e futuro são escalas do tempo. Esse processo da esfera material na busca do passado traduz a ocupação do mental sobre o tema tempo e suas questões. Através desta busca, as pessoas estão conectando com a espiritualidade, ou seja, com a sua eternidade. Esse é um dos percursos da viagem interior, possibilitando o campo lógico-racional, reprodução das energias mãe do planeta Terra, introduzir na imaterialidade. Ou seja, que ela explica, né, que toda vez que você entra em contato com a espiritualidade, né, você
começa a integrar essas energias do planeta Terra, que aqui no livro também eles explicam sobre as energias mãe do planeta Terra, né, e as suas contrapartes, ou seja, suas polaridades negativas. Então, basicamente, o planeta ele tem algumas energias base ali que fazem o funcionamento das coisas, como potencialidades, e aí a sua parte antagônica é o poder. A gente tem o amor e o desamor, dentre outras que eles vão explicando ao longo do livro, né? E na tentativa do seu campo lógico-racional, ou seja, essa sua personagem, essa parte do seu ego que está aqui agora, por exemplo, eu aqui, Amanda, né, em contato com a espiritualidade, tentando entender a energia tempo, então eu vou logicamente buscar aí relações minhas do passado, coisas do meu passado, para conseguir me integrar melhor nesses aprendizados e nessas energias. Sobre também aquilo que eu comentei anteriormente, né, do campo lógico ficar inativo quando a gente está em desdobramento, ela explica assim: quando o corpo material dorme e o campo lógico racional o acompanha no sono, deixa de registrar os acontecimentos e aprendizados do desmembramento, voltando a atuar quando o corpo material desperta. Agindo assim, não registra nem arquiva os acontecimentos e conhecimentos do desdobramento, permanecendo algumas horas sem utilidade. É evidente que se tornaria mais rico e útil trabalhando em tempo integral. Então, basicamente, quando a gente começa a estudar a projeção astral, um dos primeiros obstáculos aí é, logicamente, fazer com que esse corpo se ative, e é justamente a ativação desse corpo lógico-racional que faz aí que a gente fique lúcido fora do corpo, consequentemente trazendo todas as memórias, as vivências e os aprendizados para o nosso cérebro físico. Nessa obra, a gente também entende, né, que o nosso corpo-essência, que é basicamente esse corpo-essência como se fosse a nossa mônada, né, como se fosse a nossa essência primordial, cada intervalo entre uma encarnação e outra tem um trabalho nessas casas astrais, numa das casas astrais, onde a pessoa ela entra num estado de profunda conexão, né, no seu eu interior, ali num processo de relaxamento, através de um exercício que lembra muito uma meditação mesmo, né? Que essa pessoa, esse espírito, né, ele vai acessar informações desse corpo essência, e aí esse corpo essência vai soltar informações de aprendizados que ele quer desenvolver, e aí você vai traduzir esses aprendizados em forma de uma personagem, ou seja, uma encarnação, e aí a partir disso você vai determinar a profissão que você vai ter, os trabalhos que você vai realizar, em qual família, grupo familiar que você vai ali encarnar, dentre várias outras coisas, né? Esse trabalho no livro é feito num departamento chamado Departamento das Orientações Experimentais, que fica na Casa Astral de número 8. Bom, com essa premissa, então, seria apropriado dizer, né, depois de tudo que a gente falou aqui até então, que não existe essa questão de vidas passadas, né? Como se a nossa vida fosse uma sucessão de vários blocos, de várias existências aparentemente desconexas e, enfim, como se a gente tivesse uma personalidade desmembrada ao longo do tempo, e não é essa bem a questão, né? Seria mais apropriado dizer que a vida é um processo incessante. A diferença, né, é que essa ilusão que a gente tem de vidas passadas nada mais é que um bloqueiozinho temporário, né, do nosso próprio consciente, que é uma forma de proteção da nossa própria memória, em vista aí de coisas que a gente fez, de processos que a gente vivenciou, mas que a partir do momento que a gente tem um trabalho de conscientização, de fazer o bem, de trabalhar nossa evolução espiritual, né? Essas lembranças, essas vidas passadas, elas vão ali se descortinar pra gente de uma forma orgânica, de uma forma tranquila, obviamente aí alinhado com o nosso mental superior. Nessa obra também, basicamente, eles explicam que tem 12 casas astrais, né? E cada uma vai exercer, então, ali um trabalho diferente, uma atividade que vai permitir o espírito se preparar para novas experiências terrenas. Pode ser fora da Terra, né?
Nesse caso, também pode ser fora da Terra, caso ele entenda ali que os trabalhos desenvolvidos no planeta Terra, esse corpo essência que vai dizer se os trabalhos desenvolvidos no planeta Terra já se deram por encerrado e está na hora de buscar novos aprendizados em outros orbes planetários, em outros níveis de dimensão. Outro detalhe bem interessante também, falando sobre a memória, é que o amigo espiritual da Lu explica, né, que as informações que a gente se propõe a fazer enquanto encarnados, elas ficam armazenadas em nossos chakras. E aí, à medida que ao longo da encarnação a gente vai se alinhando com os nossos quereres internos, que a gente vai seguindo o nosso coração, focado então aí na nossa evolução como pessoa, né, não nos entregando aos impulsos do corpo lógico racional, essas informações elas vão sendo liberadas e a nossa memória, né, de uma forma bem tranquila ali, orgânica, ela vai acomodando essas informações que estão armazenadas nos nossos chakras e a gente vai seguindo o nosso planejamento encarnatório. E aí, com isso também, é importante ressaltar que não existe destino, né? Ele menciona que, na verdade, o destino é falar que você está predestinada a algo e que isso necessariamente te tiraria escolhas que fazem parte do seu livre-arbítrio, sabendo que o livre-arbítrio é uma lei maior, né? Que todo trabalhador da luz respeita de forma integral. O que ele explica então é que essas informações que ficam armazenadas em nossos chakras, que vão se comunicar com o nosso corpo memória, são direcionamentos que nós mesmos nos propusemos a fazer de acordo com os aprendizados que o nosso corpo essência precisa vivenciar, mas que a gente obviamente tem a escolha, né, de não seguir determinados caminhos que podem ou não configurar no desvio encarnatório. E aí é muito interessante, né, depois de a gente aprender tudo isso, como que os nossos corpos são perfeitos e construídos respeitando as nossas próprias limitações de consciência, ou seja, você é totalmente responsável aí pela sua evolução espiritual e o tanto que você consegue acessar de informações referentes ao seu passado, acessando as suas memórias, é um processo que deve ser feito com responsabilidade, com consciência e claramente aí descartando meras curiosidades, porque de repente você pode forçar uma memória que talvez o seu eu consciente não está pronto ainda para absorver. Outro detalhe interessante é que eles mencionam no livro, né? Ela menciona no livro sobre o departamento das recordações, que seria basicamente um departamento ainda na 8ª casa astral, ou seja, a mesma casa onde eles também fazem o trabalho das experimentações, né? Entrando em contato ali com o seu corpo essência para entender que novos personagens que você precisa desenvolver, né, através de encarnações aí, seja no planeta Terra ou em outro planeta, para aprender novas coisas. Nesse departamento das recordações, na 8ª casa astral, então, é um departamento onde as pessoas são convidadas, né, caso elas queiram, caso, enfim, seja permitido ali, para ela poder descobrir as personagens que ela já viveu, ou seja, um trabalho inverso ao outro, né? As personagens que ela já viveu através da energia tempo, logicamente com um propósito claro ali de tentar avaliar, fazer uma avaliação se tudo que ela se propôs até o momento foi aprendido, se as lições foram absorvidas, se existem coisas ainda do passado que precisariam ser melhor trabalhadas no presente. Bom, com isso, né, o trabalho que a gente tem aqui na Terra de hipnoses, né, a parte da hipnoterapia, quando a gente fala de outras terapias também visando regressar aí nesses arquivos de memória, no nosso corpo memória ou nos nossos registros akáshicos, como algumas pessoas chamam, né, colocando as nossas mentes em estados anteriores, né, de outras vidas, muitas vezes revivendo, né, processos que podem ter sido traumáticos ou dolorosos para nós. Esse trabalho tem que ser feito com muita responsabilidade, com muita consciência, por motivos claros aí à nossa evolução espiritual. E como eu falei anteriormente, não só por mera curiosidade,
né? E aí é claro que no momento certo, pode ser até que por desdobramentos, por sonhos, você vai tendo acesso a essas informações de forma espontânea, de forma orgânica, alinhada com o seu mental superior e que não vai causar nenhum tipo de prejuízo à sua encarnação atual. Pessoal, esse foi o conteúdo do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui na descrição o nome do livro, a autora e a editora, como eu sempre faço. Convido vocês a conhecerem essa obra. Na verdade, falar sobre memória é um dos muitos outros tópicos que é abordado nesse livro. Esse livro é um livro denso, com uma quantidade muito grande de informações e aprendizados, então é uma leitura bastante enriquecedora que traz, para mim, no meu ponto de vista, uma visão espiritual complementar e um pouco diferente do que a gente já está acostumado a ler nas literaturas espíritas. Bom, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe um like nesse vídeo e eu espero ver vocês nos nossos próximos vídeos. Tenham um excelente final de semana e fiquem com a luz. Tchau!